de um homem essa noite que tem um significado que parece tão simples, mas nada fica simples nas mãos do Senhor, né, igreja? E esse homem, depois eu falo o tema para vocês, então vocês vão saberem o nome dele. O significado do nome dele é pombo. Olha que belezinha. Pombo, ou pomba, né? Mas interessante que o que a gente pode ver de diferente na vida de um homem a quem Deus estabeleceu o significado de pombo? Só se for pombo correio, né? E é justamente isso que ele era, que ele foi. Nós estamos falando de Jonas. Vamos abrir a palavra no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteirinho, capítulo 2 inteirinho. Jonas é um nome que vem do hebraico, Ionahã, que é a mesma raiz que deu origem ao nome feminino de Ioná. Então, significa pomba ou pombo. Então, não é errado dizer que Jonas era uma pomba ou Jonas era um pombo. Amém, gente? E eu quero pedir, por favor, que quando nós estivermos lendo agora a palavra de Deus, você possa olhar para a palavra de Deus como um espelho. Ou seja, quando você olha no espelho, você vê lá a sua franja fora do lugar, você se arruma, você olha, vê se está tudo bem, se não está, você dá mais uma arrumadinha. E assim é a palavra de Deus, nós nos vemos para nos refletir nela. Está bem alto aqui, viu? Pode abaixar aqui um pouquinho, por favor. Então nós olhamos na palavra e a gente, através da palavra, nós podemos nos perguntar: Senhor, sou eu? Sou eu o responsável de tudo isso que está acontecendo na minha vida? Senhor, é comigo? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, quando a gente olha para a palavra, usando ela como espelho para nós, nós podemos dizer assim: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Amém? Você quer falar isso para ele? Fala. Isso mesmo. Vamos começar a ler, por favor. Jonas capítulo 1. Primeiro nós vamos do 1 ao 17. Eu preciso ler tudo, porque tem pessoas que não conhecem a palavra. E é necessário que seja lida para poder entender, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho do Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, sua passagem, embarcou nele, e para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga, e estava no navio Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde, vamos lançar sorte, para que a gente possa saber por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez o que, igreja? A terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas eles não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, que está com letra maiúscula. Então quer dizer que aqueles homens clamaram pelo Deus de Jonas, né? Porque cada um servia a um Deus diferente. Então, versículo 14, clamaram ao Senhor e lhe disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor, então, um grande peixe, para que lhe tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites, dentro da barriga do peixe. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração, no seu santo templo. Versículo 8. Os que entregavam a idolatria vã, abandonaram aqueles que lhe és misericordioso. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o que o peixe fez? Vomitou a Jonas na terra. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos orar ao Senhor? O tema dessa palavra hoje é: o que foi que Jonas orou que o tirou da situação terrível? Vamos orar? Pai, nós nos encontramos aqui esta noite, totalmente submissos a Ti, totalmente dependente ao Senhor. Senhor, nós queremos que aquilo que o Jonas sentiu e que foi bom, aquilo que de fato ele entendeu naquele momento, porque até então ele não tinha entendido, que esse entendimento venha sobre nós. Senhor, tem pessoas aqui passando por situações que precisam urgente da mão do Senhor. Tem pessoas aqui, Pai, que precisam urgente de um favor do Senhor. Tem pessoas que precisam de favores grandes, outras de favores menores, e outras precisam, Pai, do perdão dos seus pecados. Outras precisam ainda de salvação. Outras ainda precisam que o seu nome seja escrito
no livro da vida. E eu te peço, Pai, assim como todos aqui estamos na igreja, no nome de Jesus, se manifeste a nós essa noite. Pai, nós viemos aqui para ouvir a sua palavra. Toca o nosso coração, Pai. Nos ensina ela. E nós seremos eternamente gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. O que significa mesmo o nome de Jonas? Pombo. Deus queria usar ele como correio, né? Deus queria que ele levasse uma mensagem a uma cidade chamada Nínive. Vamos dizer que Nínive esteja para o lado da direita? Mas ele foi para o lado esquerdo, foi para Tarsis, não importa. Ele só queria ficar longe da presença de Deus. O interessante é que quando Deus fala com um homem, quando Deus fala com uma mulher, assim como Deus falou com Jonas, Deus não deu um tempo para Jonas pensar. Deus não falou para Jonas, vai orar, meu filho. Vai orar para ver se o que eu estou te falando coincide com a sua vontade. Deus não falou nada disso. Quando Deus dá uma ordem, é melhor cumprir. Quando Deus chama, é melhor obedecer. Porque as pessoas acham que são elas que escolhem ao Senhor. Isso é uma mentira. É Deus que nos escolhe. Então, se Deus está te chamando, é melhor você responder. Amém? Jonas não quis e até foi fazer uma viagem, igreja. Você está pensando em viajar esse ano? Não estou falando daqui para Pouso Alegre, não. Não estou falando viajar daqui no shopping de Campinas, não. Tem gente que faz viagem para ver se quando volta melhor. Volta assim, com mais ânimo, com mais fôlego. Isso é mentira. Jonas até foi fazer uma viagem e isso não adiantou para ele. Só serviu para ele levar tribulação na vida de outras pessoas. Sabia disso? Só serviu para ele levar, de fato e verdade, tribulação para a vida das pessoas. Mas é fácil saber quando uma pessoa é orgulhosa. É fácil saber quando uma pessoa um homem é orgulhoso. Porque você contraria uma pessoa que é orgulhoso ou orgulhosa, o que acontece com essa pessoa? Fica com raiva. Fica contrariado. E Jonas ficou contrariado. E em vez dele obedecer o Senhor, ele fugiu da presença do Senhor. Amém? E quando Jonas fugiu, interessante que o mar começou a ficar revolto e aquele que devia voar alto, aquele que devia levar a mensagem do Senhor, aquele que devia fazer jus ao seu nome, porque olha, acreditem, eu até anotei aqui, a identidade que você tem, seu nome, esse tipo de identidade, tá? O seu nome permite que você viva de qualquer maneira onde você estiver, porque para Deus, a identidade que Ele te deu é aquilo que vai acontecer na sua vida. Então, se o seu nome significa riqueza e a riqueza não chegou, não é Deus que está por detrás disso. Se o seu nome significa borboleta, borboleta para mim é uma coisa tão pequena, tão frágil, mas tão linda, que traz tanta alegria, tanta leveza. Se isso não acontece ainda, tem alguma coisa de errado. Se Deus não tem sido o seu juiz, não tem sido o seu juiz, é porque alguma coisa está errado. Imagina um homem que tem o nome de pombo, que deveria voar alto. Aonde que ele estava no navio, igreja? No porão escondido. No porão escondido, no porão onde só tem mau cheiro, tem rato, tem escuridão, e ele ficou lá. E diz a palavra que o mar começou a ficar revolto, e o mar começou a ficar muito feio, e eles começaram a fazer não sei o que, as mandingas deles lá, que dava certo, né? Porque é claro, se você serve ao diabo, sirva bem feito, porque ele também faz as coisas acontecer na sua vida, sabia disso? Mas se você serve a Deus, também o sirva, com todo o teu coração, com toda a integridade, porque Ele também faz as coisas acontecerem. Diante das mandingas deles lá, eles descobriram que tudo aquilo tinha sobrevindo a eles por causa de Jonas. Eles foram até o porão e falaram: Jonas,
Pelo amor de Deus, de onde você é? Quem é você? A única coisa que ele respondeu foi o quê? Eu sou crente, eu sou crente, eu temo a Deus, o Deus que fez os céus e o Deus que fez a terra. Foi assim, é assim que está escrito, é assim que nós lemos. Aí os caras começam a pensar, puxa vida, o Deus que fez a terra, mas é justamente para a terra que nós estamos tentando voltar, e esse vento não deixa. Não daria para você orar para o seu Deus? Não daria para você pedir para o seu Deus para que nós pudéssemos voltar para a terra? Olha, uma coisa você guarda no seu coração: nunca peça para Deus para você voltar para o lugar da onde você pediu para você ser tirado. Você entendeu? Não adianta você orar a Deus para Deus fazer você voltar para trás, que para trás você não tem ajuda de Deus, não. Deus só ajuda e abençoa a pessoa quando a pessoa olha para frente, e é para frente que você deve ir. Se Deus tirou você de lá, não conte com a bênção de Deus para você voltar. Vai para frente. Poxa, Deus criou justamente a terra. Criou os céus e a terra, e nós vamos morrer afogados porque a gente não consegue voltar para a terra? Não, alguma coisa tem que ser feita. Ô, gente, fica claro que quando Jonas pede para ser jogado no mar é porque ele quer morrer. Mas o cara era tão covarde que nem para tirar a vida dele ele tinha coragem, né? Por quê? Porque ele temia a Deus, né? Então ele pensa, se eles me assassinarem, porque se eles me jogarem na água, eles vão estar me matando. Então eles que se vejam com Deus, porque eu não tenho culpa, né? Vocês entenderam? Mas os rapazes lá tiveram discernimento, porque na palavra está escrito que eles disseram: não, um sangue inocente não pode vir para as nossas mãos. E fica muito claro que não tinha outra saída a não ser lançar o mal fora daquele navio. E o que aqueles homens fizeram? Vocês lembram? Eles pediram perdão a Deus antes de lançar Jonas no mar. Ou seja, a batata quente voltou para quem? Voltou para o Jonas. Eu queria que eles me matassem para ficar bem na fita com Deus. Eles foram espertos e pediram perdão a Deus. Senhor, que não sobrevenha o sangue desse homem a nós inocentes. É ele que é culpado, nós não. A gente só teve o azar de ter este rapaz aqui, neste navio. E o que fizeram com Jonas, igreja? Jogaram na água. Fácil pensar, né, que você vai lá no Lago dos Palomos, joga alguma coisa na água, né? Você já viu o mar bravo? Você já viu alguma tempestade do mar? Só por televisão, né? Eu e meu marido já tivemos a infelicidade de pegar uma tempestade em alto mar. No 11º andar, né? Eu já contei isso para vocês. Lá no 11º andar a onda batia. Então, para vocês terem noção. Misericórdia. Agora, você imagina alguém ser lançado no mar que estava mais revolto que não sei o quê? E interessante que quando Jonas caiu no mar, o que aconteceu com o mar, igreja? Calmou. E isso serve para você pensar assim, ó, não, eu estou dando guarita por um parente meu, não, eu estou ajudando um fulano que é amigo meu, não, eu estou ajudando, sabe, umas pessoas meio complicadas aí, mas por amor a mim, Deus não vai fazer nada com eles. Vai nessa. Vai nessa. A palavra de hoje não é assim. Jonas trouxe prejuízo para aqueles homens, porque antes de Jonas ser jogado no mar, eles tentaram de tudo para fazer aquele rapaz ficar vivo, porque eles entenderam que Jonas queria se matar. Então o que eles fizeram para aliviar o navio, igreja? Começaram jogando as encomendas, né? As cargas. O que é carga? Não é alguma coisa que alguém compra de um lugar e é enviado para lá? Às vezes era tudo mercadoria da Shein e da Shopee que estava lá. Pelo amor de Deus, essa mercadoria o senhor não joga fora. O senhor marca as caixas lá e pega outra. Não é, igreja?
Começaram a jogar as encomendas no mar, começaram a jogar as malas, as bagagens no mar. Então é certo que sim, pessoas que ajudam pessoas a fugirem da presença de Deus têm prejuízo. Pessoas que dão guarita para pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Deus está chamando, Deus está chamando, e a pessoa finge que não ouve. Sim, esse tipo de pessoa traz prejuízo. Misericórdia, né? Aí Jonas para de fugir. Jonas para de fugir e ele responde para aqueles que perguntavam de onde ele era. Ele foi obrigado a dizer o quê? Eu sou hebreu. Eu sou crente. Será que quando Jonas ouviu aquela afirmativa dele, será que quando Jonas abriu a boca para falar e ele mesmo se ouviu, alguma coisa começou a mudar dentro dele? Porque às vezes é isso que nós precisamos, igreja. A gente fica muito na zona do pensamento, só pensando coisas, e quando menos se espera, você não está se ouvindo, você não tem tempo para isso. Quando uma pessoa fala, e quando a pessoa pode ouvir a si mesmo, sabia que a pessoa tem outra percepção do problema dela? Sabia que existe cura só por falar? Isso é tremendo, né? Jonas então começou a falar com aqueles homens coisas que ele não tinha o hábito mais de falar, porque quem foge da presença de Deus quer falar sobre tudo, menos de Deus, né? E ao ouvir aquilo, as coisas começaram a agitar o coração, tanto de Deus quanto de Jonas. Por quê? O pombo que deveria levar a mensagem, escondido dentro do porão, só tinha uma maneira de Deus tirar ele lá de dentro. Assim como só tem uma maneira de Deus tirar você da situação que você se encontra. Só existe uma maneira, pela palavra que Deus está nos dando esta noite, de Deus remover você de uma situação e colocar você numa situação muito melhor. Sabe como? Chacoalhando a sua vida. Quem é que quer acordar, dormir de uma maneira e acordar de outra? Quem é que quer um chacoalhão de Deus? Quem quer que Deus mande um vento, uma tempestade na sua vida? Só louco, né? Mas se Deus não fizesse isso, Deus não tirava o rapaz lá do porão. Porque mesmo tendo o problema que ele estava, ele dormia. Ele conseguia estar dormindo no meio da tempestade. Eu penso comigo, será que ele mexia com droga? Será que ele tomou algum vinho naquele local? Porque não é possível, né? Vai confiar assim em Deus, hein? Ao mesmo tempo que confia, foge. Será que o fato dele não estar na presença de Deus era por causa de Deus mesmo? Foi essa a pergunta que eu fiz para o Senhor hoje. Será que Jonas fugia da sua presença porque ele não queria o Senhor? Misericórdia, né? Tem alguma coisa sacudindo sua vida aí? Tem alguma notícia? Tem alguma situação? Tem alguma coisa que de fato está acontecendo e está sacudindo a sua vida? Que Deus manda te dizer essa noite é que não é o diabo, não. É Ele mesmo. Amém? Interessante, né? Jonas só acorda com as algas quando estava enrolando na sua cabeça. Quando aquelas algas de dentro da barriga do peixe, que até então ele foi jogado, o peixe logo foi e engoliu ele. Mas Jonas só acorda pela palavra de Deus. O que dá para entender é que quando ele está lá no ventre daquele peixe, alguma coisa começa ali enrolar no seu pescoço, na sua cabeça. 3 dias, 3 noites dentro da barriga de um peixe, e ele não abriu a boca, igreja. A última vez que ele falou foi lá no porão daquele navio.
Lá dentro, a raiva consumia ele. E a raiva não era de Deus, não. Lá dentro da barriga do peixe, ele não conseguia ter a percepção do problema que ele tinha. Lá ele ficou mudo, ficou calado. 3 dias foi quando aconteceu daquelas algas enrolar nele. Ele, sei lá, o bolsão de ar que tinha dentro daquela baleia, que de fato, baleia não, perdão, né? O peixe. Sei lá, o bolsão de ar que tinha dentro daquele peixe. Só sei que ele sobreviveu, e o ser humano, para sobreviver, precisa de oxigênio, né? Agora, você imagina acordar num lugar estranho, fedido, horrível, e falar, nossa, já passou tanto tempo que eu não sei contar quanto tempo eu estou aqui dentro. E ele olhar para ele e ver que ele ainda estava vivo? Que milagre que é esse? Às vezes você olha para você, ou você olha para alguém da sua família, e você fala, eu não sei como é que eu estou vivo. Eu não sei como é que eu consegui passar pelo que eu passei, passar pelo que eu estou passando, e ainda está vivo. Você já parou para pensar assim? Ou conhece alguém que já pensou assim? Vamos ler uma coisa interessante. Jonas 2, versículo 7, por favor. Quando venceu os 3 dias, que aquilo enrolou nele, e outras coisas passavam por ele, que eu não tenho lembrança, que nós lemos aqui, mas a alga é algo que chamou a minha atenção. Com 3 dias, ele não aguentou mais. O que Jonas fez? Ele gritou, ele berrou. E ele, ao gritar, naquele desespero dele, foi que ele caiu em si. E ele começou a entender que nada, que não ia adiantar colocar culpa em ninguém, pelo que ele estava passando. Porque ele sabia que a responsabilidade de tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, era Deus. Como é que a gente explica isso para a ciência? Porque a maioria das vezes vocês me escutam falar justamente ao contrário, né? A culpa é sua. A responsabilidade é sua. Mas ele não podia culpar ninguém. Ele já tinha percebido que ele tinha feito bobagem. Então ele sabia que por causa da atitude dele, era o próprio Deus que estava fazendo aquilo tudo acontecer. Aquele chacoalhão na vida dele. Tinha um responsável. E era o Senhor, igreja. Amém? Aí, Jonas 2, versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Ou seja, quando ele sentiu que ele estava morrendo, até então, alguma coisa estava fortalecendo Jonas, alguma coisa o deixava vivo, mas não era o Senhor. E quando ele percebeu que ele estava desfalecendo, quando ele sentiu que ele estava morrendo, o que ele fez, igreja? Oxi, eu sou crente, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. O meu Deus é aquele que fez os céus e a terra. E quando ele se lembra do Senhor, que ele ora, ele clama, Deus ainda não o tira daquela situação. Deus ainda permite que outras coisas vá acontecendo lá dentro, que só Jonas e Deus sabe. Mas o fato é que Jonas faz uma outra oração. Quando ele começa a ter aquela percepção, ele começa a entender, quer dizer que eu estou aqui dentro, porque Deus me manda para pregar para a peste daquele povo, para aquela praga daquele povo de Nínive, que eu não suporto,
que fizeram mal para o meu pai, para minha mãe, para os meus parentes. Aquela praga daquele povo fizeram mal para a minha cidade, e agora Deus manda eu ir lá falar com eles, mesmo que a mensagem seja ruim, porque até então era: diga para aquele povo que eu vou destruir eles. Eu não vou. Jonas lembrou naquele momento que o porquê ele não queria ir, não era porque ele queria desobedecer a Deus, era justamente porque ele não queria passar por cima do orgulho dele, por coisas que ele disse lá atrás, e com certeza agora, neste momento, ele iria ter que fazer coisas pelas quais ele falou: eu nunca vou conversar com fulano, eu nunca vou na casa de parente de ciclano, de beltrano, que tenha esse sobrenome. Eu risquei da minha vida, porque fizeram mal para minha família, fizeram mal para minha cidade. Ou seja, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu entendi. Quando Jonas viu que ele estava para morrer, ele se lembrou do Senhor. Ele se lembrou que a luta dele não era contra o Senhor, e sim contra aquele povo. Jonas não queria ir no lugar, porque ele conhecia a maldade daquele povo. E, gente, estudem Nínive depois, é de assustar o que aquele povo fazia. Mas o fato que quando ele orou, meu Deus do céu, Jonas, na verdade, estava descontando em Deus o que aquelas pessoas tinham feito para ele. Vocês entenderam isso? Jonas estava descontando em Deus o que as pessoas tinham feito para ele. A raiva não faz você ficar cego, meu irmão? A raiva não te faz ficar cega, minha irmã? Vou falar de novo para vocês descerem aqui no planeta Terra, na Sara Nossa Terra, na Praça Nicolino Rossi, 16, né, Fernando? Vocês sabem onde fica isso? Aqui, o lugar onde vocês estão. Então eu vou esperar cada um de vocês descerem aqui de novo. Chegaram aqui? Vocês estão aqui mesmo? Então nada. Amém. Vou acreditar em vocês. O problema de Jonas não era com Deus. O problema de Jonas era com o parente. O problema de Jonas era com o vizinho. O problema de Jonas era com o líder de igreja. O problema de Jonas era com os irmãos da igreja. O problema do Jonas era com a ex-mulher, né? O problema de Jonas é o ex-marido. Ou seja, o problema de Jonas era o quê? Pessoas. E aquilo cegava ele. E quando a pessoa cega, quando a pessoa fica com raiva de alguém, vai descontar em quem, igreja? Em Deus. Jonas se afastou da presença de Deus por causa de pessoas. Para pensar nisso. Você conhece alguém que se afastou da presença de Deus por causa de pessoas? Ou você mesmo já largou muita coisa por causa de pessoas? Por causa já largou ministério, já largou tantas coisas por causa de pessoas? Será que você também não está descontando em Deus alguma coisa que foi feita por você, por uma outra pessoa? Aí Jonas vem e ele fala assim, capítulo 2, o verso 9, por favor. Mesmo ele falando tudo aquilo no versículo 7, mesmo ele se lembrando de Deus, mesmo ele, colocando para fora a dor dele, tendo essa percepção, nada mudou, igreja. Ele continuava dentro da barriga daquele peixe. Nada mudou diante daquela oração, daquele grito. Às vezes a gente até prega, né? Jonas gritou, grita, igreja, e Deus vai te livrar. Livra nada, não livrou Jonas. Ele continuou dentro da barriga do peixe. Porém, no versículo 9, aconteceu uma coisa tremenda. Vamos lá. Mas com a voz, agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei.
Ao Senhor pertence o quê? Põe o 10 agora, por favor. Enquanto vocês leem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada que Jonas orasse, ou tivesse orado, tinha mudado a situação dele. Só que aí no verso 9, ele fala uma coisa, e tudo muda, tudo muda. No verso 10 diz que, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Deus falou com Jonas, não falou? Jonas ouviu? Deus fala com você, você ouve ele? Deus falou com Jonas, Jonas obedeceu? Então Jonas fez o quê? Aliás, Deus fez o quê com Jonas? Sacudiu a vida dele. Só que aqui Deus não fala com Jonas. Deus fala com quem? Com o peixe. Um dia Jesus estava passando lá pela praia e os meninos estavam pescando, vocês lembram, né? Daqui a pouco Pedro chega, irado, moço irado, cegava, né? Quantas vezes ele estava diante do Salvador dele, mas a ira o cegava. E ele não tinha pescado nada e um problemaço para resolver. Jesus fala para ele, do caminho que você veio, você volta. Fala isso para uma pessoa irada, para você ver o que vai te acontecer. Do caminho que você veio, fofo, você volta. Como é que é? Eu pesquei a noite inteira, está mandando voltar. Nem é noite, é dia. Se de noite não tinha peixe, de dia vai ter. Blá, 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 blá. Do caminho que você veio, você volta. O que ele fez? Não é assim que a gente faz? Eu vou. Mas não é porque esses meninos estão mandando não, tá bom? Eu vou porque eu estou bonzinho hoje. Eu vou porque o senhor está falando. É a tua palavra. Você não pisou na bola comigo até agora? Mas se não acontecer, eu nunca mais olho para a tua cara. Não é assim que você faz? Aí o que Pedro fez, igreja? Ele obedeceu. Mas os peixes obedeceram a Pedro? Não. Os peixes obedecem a Deus. Qualquer coisa na face dessa terra e fora dessa terra obedece a Deus. Deus falou e os peixes obedeceram. Deus falou com sei lá, né? Só Deus sabe, com o peixe. E quando ele falou com o peixe, no mesmo momento, o peixe vomita. Jonas aonde? Conta para o teu irmão. Nínive. Sabe quanto tempo para chegar em Nínive de navio? 1 ano. Você está achando que as coisas saem fora do controle de Deus? Não. 1 ano chacoalhando dentro daquele navio. 3 dias, 3 noites ele chegou em Nínive. Fala para o teu irmão, larga de ser bobo, cara. Fala para tua irmã agora, larga de ser bobo, irmã. Se Deus está chamando, melhor obedecer. Que você acha que está passando a perna em Deus, mas é Ele que está te passando a perna. 3 dias, 3 noites, o peixe vomita. Ele vai cair em Nínive. Você quer uma palavra de Deus para a sua vida? Você quer? Não importa por onde você foi, importa o que você vai fazer daqui para frente. Os meninos tentaram voltar com o barco para trás antes de jogar Jonas na água, porque eles pensaram, nós não podemos matar esse rapaz, ele é Deus do hebreu, o meu Deus é muito mais forte que ele, mas eu ouvi falar que uns deuses do hebreu aí fazem umas coisas loucas. Olha, eu não vou respeitar ele, mas vou respeitar o Deus que ele serve. Então quer dizer que o Deus do hebreu é muito mais forte que qualquer Deus, né? E esse é o nosso Deus. Então antes de jogá-lo no mar, eles tentaram voltar para trás, igreja, está tudo escrito aí. Eles remavam com toda a loucura deles para voltar para a terra. E Jonas ainda fala, mas foi o meu Deus que criou os céus e a terra?
Mesmo eles tentando voltar para trás e não matar Jonas, Deus intensificou o mar, a tempestade no mar. Deus intensificou. Então, a palavra de Deus para nós essa noite é: não importa onde nós estávamos, não importa o que você fez antes do dia de hoje, 5 de fevereiro, Deus restitui, Deus te devolve tudo aquilo que você já perdeu, irmão. Você já perdeu alguma coisa? E eu não estou falando só de amigos, eu estou falando de bens. Se você não perdeu, a tua família perdeu? Olha para você ver, 1 ano viajando, 3 dias ele estava lá, ou seja, o tempo está nas mãos do Senhor. Ele faz, ele desfaz e ele devolve a quem ele quiser. Jonas foi parar no lugar e na hora e no dia exato que Deus queria que ele estivesse lá. Nada sai do controle do Senhor. Amém? Então o peixe ouviu a voz do Senhor. Jonas até então não. Fala para você mesmo. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E mais ainda, eu preciso obedecer a voz do Senhor. Eu imagino que dentro daquele navio tinha umbandistas. Eles clamaram o Exu, eles clamaram para Pombagira, eles pediram para todos os guias dele. O mar não voltou ao normal, porque diz que eles rezavam aos seus deuses. Aí devia ter católicos no meio, nada aconteceu. Devia ter candomblé no meio, fizeram até sacrifício lá, nada aconteceu. Devia ter essas pessoas aí da nova era, que acha que ficar recitando uma mandala, ou ficar fazendo coisinhas de internet, de benzimentos, ficar aí, né, decorando, declarando, fazendo orações, iria acontecer alguma coisa, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada, que até para esses deuses agirem, eles precisam do consentimento de Deus. Eles precisam do ok de Deus, porque tudo é para a glória do Senhor, igreja. Até o diabo, quando Deus quer, trabalha para ele, não adianta. Então, se você estiver se metendo em coisas erradas, que estão fora da palavra de Deus, toma um cuidado, porque se Deus não chacoalhou, Ele vai chacoalhar a tua vida. Se Deus ainda não te deu um safanão, Ele vai te dar, porque Deus não desiste daqueles que são seus. Jonas estava cansado, Jonas não queria mais, mas ele não queria por causa de quê? Por causa de pessoas. E ele transferiu, projetou em Deus a raiva que ele tinha de pessoas no Senhor. Mas não adianta, meu irmão, pode demorar 1 ano. Para ele foi só 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Mas para você pode demorar o quanto Deus achar que for necessário. Na hora que Ele tirar você de lá, na hora que Ele falar: peixe, vomita o meu servo aqui. Peixe, vomita minha serva aqui. Você vai ver o tanto de tempo que você perdeu andando atrás de bobagem. O que o Senhor quer é só que você obedeça. O que significa o seu nome? O dele era pombo. Vai levar essa mensagem minha. E o seu? Procura saber qual é o significado do seu nome. Ali você já vê o desígnio de Deus do que Ele quer fazer com você. Aí Jonas desce em Nínive, faz tudo o que tem que fazer. Aí ele senta no lugar, sol alto, forte. Deus faz crescer uma planta rapidinho. Aquela planta faz sombra em Jonas. E não é que o menino dorme de novo? O pombo que devia estar voando, pousou de novo. Aí o que a palavra de Deus diz? Vamos ler lá, por favor. Capítulo, deixa eu ver aqui onde que eu marquei. 4, do 6 ao 11.
É bom mostrar na palavra, né? Porque se é Deus que disse, Ele tem compromisso com a palavra dEle, né? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra na sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um germe, o qual feriu a planta, e essa secou, morreu. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo lá do oriente. Aí o sol bate na cabeça do Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que ele pediu a morte. Ah, se eu sou Deus, então você vai morrer, menino. Mas eu não sou, graças a Deus, né? Ele pediu a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável sim, a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: você tem compaixão da planta? Não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, na outra morreu. E eu, não hei eu de ter compaixão dessa cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas para Deus era o que, igreja? Um mensageiro, um profeta. Jonas significa pombo. Aí vem o pombo também sendo a simbologia de quê para nós na Bíblia? Do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que desceu sobre o Jesus como se fosse uma pomba. Ela não está dizendo que foi uma pomba. Mas a gente já idealiza, a gente já tem essa simbologia na mente, que para poder falar do Espírito Santo simbolicamente, nós podemos usar a pomba, certo? E o diabo, ele usa a pomba? Sim. E ainda acrescentou o nome: pomba gira. Olha que coisa interessante. Pomba gira. Aí você vai lá e procura o que significa pomba gira. É um espírito ligado aos prazeres carnais, e a sua função é ajudar aqueles que lhe pedem proteção. Segundo alguns sacerdotes do diabo, a pombagira é constituída de espíritos, ou seja, ela não é uma só. Ela é constituída de espírito de mulheres que tiveram as suas vidas insubmissas, que não se davam às regras. Elas gostavam de fazer todas as coisas erradas, fora das normas. A mulher ou o homem que pede proteção a essa entidade, passa a ter na mente deles o poder de ser mais sedutor, ser mais sedutora. Aí compra lá o perfume ou manda fazer uma mandinga para energizar aquele perfume. Ou então toma banho de rosas, ou então bebe aquela água das rosas, ou isso ou aquilo. Tem várias linhas da pombagira. Mas o fato é que quem pede proteção para esse tipo de espírito, de Deus com letra minúscula, recebe justamente o contrário. São pessoas solitárias, são pessoas extremamente carentes, são pessoas que se acham que são rejeitadas. Ou seja, som. Glória a Deus. Interessante, né? Justamente acontece o contrário. Se você está aqui ou está ouvindo pelo YouTube, não sei em qual canal de comunicação, não sei se alguém vai te passar essa gravação, não sei se alguém vai passar o link dessa pregação para você, mas quem se une à pombagira
aquele animal que simboliza a presença do Senhor, também no terreiro de Macumba, simboliza a proteção. Mas isso nós sabemos que é uma mentira, né, igreja? Aí Deus, que manda aquela planta para Jonas, para trazer a sombra sobre ele, Jonas fica tão feliz com Deus, ele fica tão agraciado, a Bíblia diz que ele fica muito feliz, e aquilo o acomodou novamente. Então Deus falou para o verme: vai lá, meu filhinho, mata aquela planta. E o que aconteceu com Jonas novamente? A ira veio sobre ele novamente, ele não tinha entendido. Aí Deus fala assim para Jonas: quando é para falar sobre pessoas, quando é para falar sobre aquilo que eu quero, você foge, né? Quando é para falar sobre aquilo que está no meu coração para você, Jonas, você foge da minha presença. Mas quando é para falar de você, aí você responde, né? Jonas ficava mudo, igreja. Jonas não falava. Mas quando era para falar das coisas dele, aí ele chorava, ele reclamava, ele brigava, ele clamava lá os seus direitos. Aí eu começo a entender que Jonas não gostava de pessoas. Jonas estava ligado a coisas, a bens materiais, porque só conversava com Deus sobre isso. Só falava com Deus sobre a sua própria vida, sobre aquilo que ele quer, aquilo que ele quer vender, aquilo que ele quer alugar, aquilo que ele quer comprar, a viagem que quer fazer, a roupa que quer comprar. Mas de almas não. De almas não. Então fica muito claro, se você que está aqui essa noite se encaixa hoje, ou já se encaixou alguma vez na sua vida na situação de Jonas, fica muito claro que alguém fez alguma coisa para você, e você desistiu de pessoas e transferiu isso para Deus. Sabia? O que eu mais vejo de reclamação é o louvor, mas os que mais reclamam são os que menos fazem. Sabia disso? Posso falar porque eu não sou? Se vier chumbo grosso, não vai vir sobre mim. Onde mais tem reclamação, não tem isso, não tem aquilo, e as pessoas desistem porque o outro deixa de fazer, o outro deixa de ser, mas esquece que não estão aqui para fazer para eles. Estão aqui para fazer para quem? Para Deus. Aliás, qualquer coisa que a gente faz por causa do Senhor. Vocês estão entendendo, igreja? Jonas queria morrer de novo. Fala a verdade, se você não ia satisfazer o desejo dele. Você ia ou não ia? Vocês estão rindo, mas não tem coragem de falar, né? Antes pede perdão, fala: Deus, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, porque o cara é chato para arrebentar, ele pisa na bola com o Senhor, então eu vou ser a sua justiceira. Mata ele, Senhor. Mas nós não podemos fazer isso e nem devemos. Se Deus nos ama da maneira como nós somos, certamente Deus também ama os nossos inimigos da maneira como eles são. Amém? Vamos ficar de pé? Quero chamar o pessoal do louvor para que eu possa finalizar. Como Jonas estava muito ligado a coisas e não a pessoas, Deus começou a tocar então nas suas coisas. E quando Deus começou a tocar nas coisas que era dele, nas coisas que o agradavam, que o deixava feliz, aí Jonas acordou. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos. E não olha aqui para mim não, porque senão eu vou fazer careta para você. Jonas entendeu. E ele disse uma coisa que o tirou daquela situação.
Qual foi? O que foi que Jonas orou que o tirou daquela situação terrível que ele estava? Jonas disse assim para Deus: o voto que eu fiz, esse eu pagarei. Foi isso que tirou Jonas na hora da luta dele. Ele se lembrou que um dia ele tinha entregue a sua alma para o Senhor. Ele se lembrou um dia que ele tinha entregue o seu espírito e o seu corpo ao Senhor. E ele deve ter dito para Deus: Deus, me faz um profeta. Pai, eu quero pregar a tua palavra. Senhor, eu quero levar as suas boas novas às nações. E quando foi para que isso se cumprisse, Jonas estava muito machucado. Ele tinha comprado a briga da sua família. Irmão, não compra a briga da sua família, não. Irmã, não compra a briga da sua família, não. Em nome de Jesus, não mistura pai com mãe, mãe com pai. Não mistura, não. Sabe por quê? Porque senão vai machucar e você vai ficar paralisado por algo que não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido você ficar lembrando das maldades que já fizeram para você. Isso não tem sentido. Tentaram voltar para trás, mas Deus não o abençoou. Quanto mais eles tentavam trazer o navio para trás, mais o mar ficava revolto. Mas só foi quando eles jogaram Jonas fora. Só foi quando Jonas realmente falou para Deus: eu pagarei tudo certo, Pai, tudinho o que eu prometi para o Senhor que eu faria. Foi imediatamente, igreja. Imediatamente a sorte dele mudou. Com seus olhos fechados, você já fez alguma promessa para Deus e não cumpriu? Jonas acordou dentro do inferno, igreja. Estar no lugar que ele estava é para mim imensurável. E mesmo ali dentro do inferno, a hora que ele abriu os olhos e ele viu que ele estava vivo, ele viu que ele sobreviveu, assim como você está vivo. Olha tanta coisa que você já passou, e Deus não permitiu que você morresse. Olha por tantas coisas que são loucuras o que você já fez. E em todas elas, por pior que tenha sido, Deus te protegeu. É porque Ele te chamou pelo nome. E Ele ainda está chamando. Quando Jonas percebeu isso, ele falou: Senhor, tudo que eu te prometi. E ele falava isso cantando, porque está escrito que era em ações de graça que ele fazia. O que Jonas falou para Deus era que a vida dele era de Deus. A minha vida é tua, usa ela como o Senhor quiser. Jonas sabia que aquele voto envolvia comunhão com Deus. E como se pode ter comunhão com Deus se ele estava fugindo da presença de Deus? Jonas levantou, gritou, orou e decidiu. Ele não mais ficou com aquela justificativa, sabe? Ele parou com isso. E no nome de Jesus, o Senhor foi com ele. Então aí no seu lugar, se você já esteve em alguma condição igual a Jonas, ou está hoje, levanta suas mãos para os céus e fala para Deus: tudo que eu prometi para o Senhor, eu vou fazer. E às vezes você pensa que precisa mudar de igreja para fazer isso, né? Às vezes você precisa mudar de amigos para fazer isso. Isso é uma mentira. Você não faz aqui, não vai fazer lá, e não vai fazer em lugar nenhum. E o pior é que ainda às vezes tenta tirar alguém que está fazendo. Então no seu lugar, levanta as mãos e fala com Deus: agora é.
como foi Jonas e Deus. É você e Deus. Fala com Ele agora. Oh, que momento maravilhoso, meu Deus. Que momento glorioso é esse. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Aleluia. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Glória a Deus. Quando Jonas orou, mas ele entendeu o que ele estava falando, aconteceu, igreja. Deus soltou. Deus liberou. E isso vai acontecer com você. Deus te soltou. Deus te liberou. Jonas, dentro do próprio ventre daquele peixe, já sentiu que Deus já estava movendo a favor dele. É essa semana, igreja. É essa semana você vai sentir que as coisas destravaram. É esta semana você vai sentir que as coisas começaram a ser favoráveis a você. Não importa, tá bom? Não importa se é simples, se é mais complicado. Não importa. Esta semana as coisas vão começar a destravar e Deus vai ser favorável com você. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Você quer ver como é que o diabo segura as pessoas hoje? Porque a única maneira de você ser perdoado pelo seu pecado é se você tiver um sangue que seja inocente, que possa te fazer a troca, né? Amém, gente? E nós já temos. E esse sangue vem de quem? De quem? Então nós somos resgatados por Ele. Ele pagou a nossa dívida. Ótimo. E o que mais que eu preciso para ter o meu pecado perdoado? Se você confessar. Mas não basta só confessar. E não é confessar para Deus, não, porque esse é amigo? Não. Pela palavra de Deus, você tem que confessar o seu pecado para alguém. Uma pessoa que você confie e que seja justo. Se infelizmente a pessoa que mais você confia não é hebreu, ou seja, não é crente, não vai resolver. Porque não está dentro da promessa. Então você tem que encontrar uma pessoa que você confie, uma pessoa que seja crente, e falar para ele: cara, fiz isso, isso, isso. Minha irmã, fiz isso, isso, isso. Por causa da oração dessa pessoa que é justa, justificado pelo sangue de Jesus, então você é perdoado, ainda é curado. Olha só que coisa. Quer dizer que o pecado traz doenças. Sim, tá bom. Então eu preciso ter o sangue de Jesus e, claro, ter Ele como meu único Senhor e Salvador. Confessar e abandonar o pecado, certo? Mas e se você tiver um deslize? Pode, não deveria. Mas é por isso que o Senhor nessa terra, Ele tem mais uma profissão. Além de ser carpinteiro, Ele é advogado. Sabia disso? Advogado. E Ele é que vai advogar suas causas. Ele vai chegar diante do juiz e vai dizer assim: eu sou o juiz dele.
eu vou advogar a causa dele. Ele fez isso, ela fez isso porque foi manipulada pelo diabo. E se aquilo que ele tiver falando diante de Deus tiver respaldo na lei, não tem promotor, não tem ninguém que quebre. E a lei é a palavra. A lei não significa sinal verde, vai para frente, sinal vermelho, pare. Não, a lei é a palavra. Amém, gente? E as pessoas ainda falam que a gente não vive pela lei. Uai, eu vivo pela palavra. Eu vivo. Então, se tiver respaldo pela palavra e você tiver o advogado certo, você está firme, você está liberado. Vai e não peques mais. Porém, existe uma coisa que o diabo faz, uma acusação, dia e noite. Você é sujo, você é suja, você não merece. Então ele deixa aquele desvalor entrar dentro de você, e todo mundo merece, menos você. Deixa eu falar uma coisa, que isso vai fazer cair por terra essa ideia errada que você tem aí na sua mente. Quando Deus desceu para falar com Adão e com a Eva, que eles estavam escondidos, eles já tinham pecado? Já. Porque eles não ficavam escondidos. Deus descia toda a viração do dia e encontrava eles pelo jardim, e lá Deus conversava com ele. Olha aqui, Vanessa, borboleta. Só que aquele dia que Deus desceu, aonde que aqueles dois estavam? Onde que estava aquele casal? Adão, humanidade. Aonde que estão todas as pessoas hoje? Escondidas de Deus. Então, aprende isso. Não tem pecado que segure a presença de Deus. Mesmo Adão e Eva estando em pecado lá no Éden, isso não segurou a presença de Deus. Não. Aonde quer que você vá, Deus vai estar com você. Não é o pecado, não é o pecado que você confessou que vai te fazer separação entre você e Deus. O que faz separação entre você e Deus é o pecado que você anda praticando. É o pecado que você não confessa, ou confessa hoje, mas amanhã volta a fazer. É esse que te separa de Deus. Mas não separa Deus de você, separa você de Deus. Então, Deus desceu naquele jardim e Ele teve misericórdia daquele casal, assim como Ele tem de nós. Não tem pecado, não tem medo e não tem nudez que venha nos separar do amor de Jesus. Você viu que o problema é com você e não é com o Senhor? Então, se você sente essa culpa dentro de você, está na hora de você fechar os olhos novamente. Todos fechem. Isso não é um momento que a gente fica olhando para quem está orando. Isso não nos diz respeito. Esse é o momento que você fala para Deus: Senhor, eu me sinto sujo, eu me sinto suja. Fala isso para Ele. Deus desceu para encontrar Adão e o encontrou. Glória a Deus que Deus desceu neste lugar esta noite e Ele te encontrou aqui, meu irmão. E Ele te encontrou aqui, meu irmão. Glória a Deus. Ele não vai desistir de você, viu? Ele não vai desistir de você, porque Ele te ama. Não desiste, não. Andou passando umas coisas loucas na sua cabeça, umas ideias fracas. No nome de Jesus, acaba com isso. Não vale a pena. Só seja obediente. Se você tiver até de viagem marcada, achando que essa viagem vai resolver a tua vida, em nome de Jesus, não vá. Não vá. Deus veio só para te encontrar. E Ele te achou. Então é essa semana. As coisas vão destravar, tá bom? As coisas vão destravar dentro de você, as coisas vão destravar fora de você. Mas o fato é, o Senhor nos ama. Você pode levantar suas mãos.
mesmo que elas estejam pesadas, levanta suas mãos e glorifica a Deus por isso. O nome que Ele te deu, é para isso que Ele te chamou. Você precisa descobrir qual é a sua identidade. Ele tem um propósito em cima do seu nome. Não foi qualquer um que escolheu, foi Deus. Foi Deus. Então se apaixone por você. Aceite o seu nome, aceite você. E ouça a voz do Senhor e obedeça a Ele. Em nome de Jesus. Amém, igreja? A presença de Deus naquele jardim foi para dizer para todos nós essa noite: eu te conheço. E eu não vou desistir de você. Amém? Fala para o seu irmão aí do lado: cara, ele me conhece. Amém. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Glória a Deus por isso, igreja. Então dá sua melhor salva de palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Levanta suas mãos agora. Qual foi um dos votos que Jonas fez ao Senhor? A minha vida é sua. E não tem como você dar a vida para alguém se você não tiver comunhão com ela. Então é essa comunhão que eu vou pedir para vir sobre nós agora. Entendeu? É a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comunhão venha sobre nós e repouse sobre nós. Minha irmã, se tiver alguma arma que já está mirada para você assim, ó, isso é a arma forjada que a Bíblia fala, né? Mira assim, ó, e deixa mirada. A hora que você passar, naquele exato momento, pá, não vai adiantar. Sabe o que o Senhor vai fazer com isso? Vai fazer errar o alvo. Você estava na mira de alguém, irmã. Você estava na mira de alguém. Mas Deus está fazendo esta arma, ó, mirar o chão. Não vai te acertar. Por quê? Porque você tem comunhão. Amém? Você tem comunhão com Deus. Então Deus abençoe sua semana. Não reclama em nome de Jesus. Não fica murmurando, não fica pedindo a morte como Jonas fez. Deus não aceitou a dele. Mas você não é Jonas. Vai que ele aceite, né? Então, tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Abraça o seu irmão, dá a mão para ele. Fala: cara, tô saindo daqui revigorado. Ele me ama. Vão com Deus, igreja. Deus abençoe.